Eu gosto muito de falar o seguinte, aquela passagem em Apocalipse capítulo 3 vai dizer: Jesus, eis que estou à porta e bato, se abrires entrarei e cearei contigo. Mas essa porta do seu coração, ela só pode ser aberta de dentro. É impossível alguém do lado de fora abrir a porta, entende? É só você que pode abrir. Não é só para Jesus não, para qualquer coisa. Só você que pode abrir a porta do seu coração. Então Jesus bate na porta. Só que tem pessoas que têm uma porta trancada, 7 chaves. Tem pessoas que deixam a porta aberta, né? Só um pouquinho assim. E tem pessoas que deixam, como provavelmente a grande maioria nessa manhã, a porta escancarada para Deus poder entrar. Amém? Amém. Espero mesmo que para essa pregação, para esse momento, as portas do seu coração estejam abertas. Bom, eu me apresentei ontem, né? Meu nome é Paulo, e nós vamos partilhar agora nessa manhã sobre Nossa Senhora. A pregação, o É Possível Ser Feliz, ele não pode passar sem uma pregação sobre Maria. Por quê? Porque o É Possível Ser Feliz é o principal retiro da Missão Maria de Nazaré. E nós precisamos honrar o nome dessa comunidade. Então, o objetivo dessa pregação é falar sobre Nossa Senhora, para nós compreendermos de fato quem é ela e o que ela precisa ser na nossa vida. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. É o seguinte: certa vez havia um rapaz, um jovem, e o jovem foi para um baile com algumas amigas, alguns colegas. E chegando lá nesse baile, ele encontrou uma moça charmosa, né? Despertou os olhos dele. Aí ele foi lá para fora, né? Tirou um lenço do bolso, colocou assim para sentar, convidou ela para sentar. Já aí a moça já começou a achar que o rapaz era diferente, né? Tirou um lenço, colocou para ela sentar, e a partir daí conversa vai, conversa vem. Eles moravam na mesma cidade, e aí então começaram a se tornar amigos, depois namorados. Com o tempo de namoro, ficaram noivos e se casaram. Esse casal também é um casal católico, né? Não era um casal fervoroso não, mas um casal que tinha princípios católicos cristãos, né? Eles, em comum acordo, decidiram escolheram esperar no seu relacionamento para ter uma vida sexual depois do casamento. Foi uma escolha que eles fizeram, e depois escolheram os frutos disso, obviamente. Mas depois desse tempo de relacionamento, eles se casaram, e depois de 2 anos de casado, eles tiveram um filho. Aí eles ficaram super felizes, né? Um filho, né? Um propósito planejado, pensaram, sonharam, criaram na mente deles como seria esse filho, etc. Porém, na gestação dessa mãe, com uns 8 meses mais ou menos, a mãe começou a ter umas complicações no parto. E aí, com 8 meses mais ou menos, a mãe teve que ir para o hospital fazer uma cesárea de emergência, porque a criança precisava nascer. Só que a criança ainda não tinha todo o seu corpo formado, né? Prematuro, né? Principalmente os seus pulmões. E como isso aconteceu muito antigamente, os recursos da medicina naquela época não eram como são os de hoje. Hoje nasce uma criança de 8 meses, nem passa por tanto problema, não é verdade? Mas imagina, 20, 30 anos atrás era diferente. Então, essa criança nasceu com problemas respiratórios. E foram cilindros e cilindros de oxigênio para essa criança dar conta dentro de uma incubadora. O médico, naquela época, virou para o casal e foi bem franco com o casal, porque não queria criar esperança. Falou para o casal: olha, o negócio é o seguinte, sua criança não está bem, os pulmões não foram formados, ela está com insuficiência respiratória, respira com a ajuda dos cilindros de oxigênio. Então vocês vão ter que rezar, se vocês acreditam em Deus, porque vai ser um milagre mesmo para salvar essa criança sem que haja nenhum tipo de lesão futura. Então a mãe ficou no hospital e o pai foi para casa sozinho, chorava, né? Homem não costuma chorar no meio dos outros, mas sozinho chora, né? Chorava, imagina um filho, meu Deus do céu. E aí ele, um dia desse, ele indo para o hospital, o filho lá ainda, ele encontrou uma grutinha de Nossa Senhora de Fátima. E ele foi até a grutinha que ficava no hospital. Se ajoelhou na grutinha
fez uma promessa para Nossa Senhora e disse para ela: se você salvar o meu filho, eu vou consagrar ele a ti. E aí ele fez uma oração bonita, ela chorou ali aos pés dela também. E a partir daquele momento a criança só começou a melhorar. A criança melhorava. Pouco tempo depois a criança foi para casa. Não teve nenhum tipo de lesão, cresceu naturalmente, teve também irmãos e cresceu. Na sua adolescência, essa criança teve uma experiência com Jesus. E depois de alguns anos, ela se consagrou a uma comunidade chamada Missão Maria de Nazaré, e hoje está aqui pregando com vocês. Sou eu. Ou até hoje meu pai é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. Até hoje meu pai, tudo que ele faz, ele entrega a Nossa Senhora de Fátima. Meu pai comprou um terreno lá perto de Marilândia, só tem mato. E aí ele colocou uma plaquinha lá: Chácara Nossa Senhora de Fátima, em honra a ela. Meu pai gosta de contar essa história, né, Paulo? Chora daí quando ele dá conta de terminar de contar, né? Mas eu estou contando ela para vocês porque se eu fosse dar algum testemunho na minha vida, seria esse. Eu não tenho nenhum testemunho bonito como alguns irmãos meus têm, de vitórias sobre as drogas, de vencer sobre alguma dependência química, ou de às vezes ter uma vida desregrada e mudar de vida. Eu não tenho nenhum testemunho como esse, mas se eu tivesse a oportunidade de contar um testemunho, seria esse: de como a fé do meu pai e da minha mãe me salvaram desde quando eu era pequenininho. E eu gosto, é difícil contar, porque eu também estou com uma criança pequenininha lá em casa, né? É até difícil sair de casa cedo, sabe? Vendo ele lá todo bonitinho. Aí eu falei assim: ó, Pedro, daqui um dia você vai vir pregar com o papai. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro, e no prólogo, né? Na introdução do livro, eu lembro que o autor disse o seguinte: quero dedicar esse meu livro ao meu filho, que com tão pouca idade disse que o sonho da vida dele é pregar igual o papai. Eu sonho porque um dia meu filho diga isso: meu sonho é pregar igual o meu papai, né? Mas lógico, pregar muito melhor que eu. Mas a grande herança que eu quero deixar para os meus filhos, porque o Pedro não vai ser o único, se Deus quiser. A grande herança que eu quero deixar para eles não é uma casa, não é dinheiro na conta. A grande herança que eu quero deixar para os meus filhos é que eles sejam fiéis a Jesus Cristo, que eles sejam apaixonados por Jesus. Eu tenho um propósito que, se eu tiver, eu estou contando um segredo, né? Mas assim, pode mudar. Mas no nosso namoro, eu e a Ângela, a gente tinha decidido que, se a gente tivesse filhos, os filhos homens teriam os nomes dos amigos de Jesus. Começou com Pedro, né? Teriam os nomes dos amigos de Jesus, porque o que eu mais quero para os meus filhos é que eles sejam amigos de Jesus. Gente, tem tanta gente por aí que segue tantas outras pessoas, não é verdade? Tem gente por aí seguindo político, levantando bandeira, indo para a rua por causa de político. Tem gente por aí que segue ideologias, que segue pensamentos, que seguem autores, que seguem professores, mestres. Eu sigo Jesus Cristo. Além de mestre, além de Senhor, é o Deus da minha vida. E essa é a herança que eu queria que vocês também buscassem para a vida de vocês. Entregarem a vida para Jesus. Só que Jesus, no alto da cruz, Ele nos deixou, Ele deu tudo de si, não é verdade? Da última gota do seu sangue, tudo que tinha no corpo dele, até o seu próprio corpo, para ele se alimentasse todo dia na Eucaristia. Mas Ele deixou para nós também algo muito valioso. Talvez a coisa mais valiosa que Ele tinha nesse mundo. Porque Jesus não tinha nada. Vai dizer a palavra que Ele não tinha nem aonde inclinar a sua cabeça. Mas Ele tinha uma coisa, que era a sua mãe. E Ele entregou a sua mãe para cada um de nós também. E é por isso que nós precisamos honrá-la. Porque lá no alto da cruz Ele disse para João, o discípulo amado: e se você quiser ser um discípulo amado, você tem que fazer aquilo que João fez. Vai, ele disse, filho, eis aí a tua mãe, não é isso? Mãe, eis aí teu filho. E a partir daquele dia, João levou Maria para sua casa. Se você quiser ser um discípulo amado, você tem que fazer o mesmo que ele: levar Maria para sua casa também. Bom, vamos lá. Vocês lembram de ontem, quando eu peguei uma passagem lá do Gênesis e fiz um paralelo com ela, com a passagem do Novo Testamento? Qual que era a passagem do Gênesis, lembra?
da Torre de Babel. Eu fiz uma comparação com aquela passagem lá do princípio do Gênesis, com a passagem do Atos dos Apóstolos, não foi isso? E deu para ter relação, não deu? Deu para ter relação? Peguei lá a Torre de Babel, a confusão das línguas, e comparei com as línguas derramadas em Pentecostes. Eu queria fazer o mesmo aqui agora. Queria que você está com a palavra aí, com a Bíblia, você pegasse em Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 1. Eu vou ler, você não vai entender nada. Você vai falar assim, mas como você vai falar de Nossa Senhora com essa passagem? E depois a gente vai entender. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Só para a gente se contextualizar, o capítulo 1 do Gênesis fala da criação, não é isso? E o capítulo 2 também fala da criação do mundo. Então aqui Deus já criou Adão e Eva, já criou os pássaros, já criou tudo quanto há. Aí chega o capítulo 3, para bagunçar a criação, né? Vamos lá. Vamos ler junto. Ler junto assim, eu vou ler vocês leem. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer os frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Palavra do Senhor. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Aqui não, né? Aconteceu há séculos e séculos e séculos, né? Mas, aí amém, né? Mas o que aconteceu? Há muito tempo atrás, a palavra de Deus vem narrar para nós, é óbvio, que nós precisamos, eu disse isso ontem, compreender o livro do Gênesis. Eu gosto muito de explicar isso para que a gente não saia daqui com uma fé imatura. Existem dois grandes mistérios na nossa existência. Quais são? Quais são os dois maiores mistérios da nossa vida? Quais são? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Alguém duvida disso? Tem mistério maior que esse? De onde você veio e para onde você vai? Tem? E é por isso que existem religiões para tentar nos ajudar a responder isso. Só que na palavra de Deus existe o primeiro livro, que é o Gênesis, que significa a origem, e o último livro, que é o Apocalipse, que significa a revelação. Esses dois livros, eles não podem ser lidos ao pé da letra, porque são mistérios, entende? Nós só vamos conhecer quando chegarmos à glória de Deus. Mas nós precisamos ler esses livros da seguinte forma: o que Deus está querendo me dizer com isso? Isso não é um livro histórico, entende? De um fato que aconteceu. Mas o que Deus está querendo me dizer com esta parábola, com essa história de Adão e Eva, né? Eu queria aqui, porque de manhã cedo é mais difícil também, a gente fica mais assim sonolento, né, e tal. Eu queria aqui fazer como é que fala? Uma encenaçãozinha do que aconteceu, eu acabei de ler, quer ver? Eu preciso aqui de um Adão e de uma Eva. Tem jeito? Vamos, gente. Se voluntarize aí. Aí, ó, a Eva, aí, ó. Pois sempre as mulheres que se oferecem primeiro, percebeu? Sempre as mulheres. A Eva está aqui. Será que hoje você vai achar seu Adão? Vamos lá. Vamos, gente. Cadê o Adão? Só um Adão, vem cá. Vamos cá, Adão. Vamos cá. É só encenação, hein, gente? Vem cá, Adão. Muito bom. Agora eu preciso do terceiro personagem. Quem é o terceiro personagem? Qual que é? É a serpente. Vou chamar o Paulo, porque ele é especialista em fazer a serpente.
O Paulo que é a mesma, né? O Paulo, peraí. Eu já sabia que eu ia chamar ele. Porque, ó. Hã? Tadinha. Ó, o Paulo é essa serpente. Só encenação, Paulo. Fica tranquilo. Então a serpente está aqui, beleza e tal. Ó, Adão, você vai ficar lá na sua parada lá. Porque uma coisa importante a gente entender nessa passagem é que Eva ela não estava com Adão. Não é verdade? Eu fui encontrar com Adão depois, senão você estava sozinho, beleza? Aí estava lá, você estava cantarolando, lá. Tipo isso. Lá. Aí você estava dando uma volta aí e chegou a serpente do nada. Vai lá, serpente. Falei, não sabe fazer serpente. A serpente chegou. Aí a serpente perguntou, eu vou falar, você vai mais ou menos o que foi isso. Vai falar assim: é verdade que Deus proibiu você? Depois você fala, espera. É verdade que Deus proibiu você de comer qualquer fruto do jardim que está parado todo aqui? Fala. É verdade que proibiu do parado. Aí você entendeu, né? Aí você explica pra ele. É verdade que aí, você prestou atenção? É que é valor. Ah, não, é justiça, tá certo. Tirei desse quarto, você viu? Então, ó, você vai falar com ele assim, ó. Não, Deus não proibiu, só da árvore que fica no meio do jardim que ele proibiu. Fala. Deus não proibiu tudo, mas só no meio da árvore. Tá legal. Aí ele fala assim, e aí você fala assim, ó, não, você não está entendendo, Deus proibiu, se você comer desse fruto, você vai conhecer tudo, você vai ser como Deus. Se comer, você vai ficar esperto. Isso mesmo, mais ou menos isso. Aí fala assim, é? Aí você fala, é? Aí você vai falar, é. Aí você vai pegar lá, você pega lá a parada do fruto lá, aí a gente faz de conta. Você faz assim, ó. Isso. Beleza. Aí você vai ver que o fruto é muito bonito. Você vai ver que o fruto é muito bonito, você vai dar uma bocanhada no pai. Aí, gostou, beleza? Aí você vai festejar, tipo uma pessoa. Beleza, aí você vai levar ela pro seu marido lá. Assim, não, deixa eu te contar um negócio, uma coisa. Não, deixa eu te contar. Esse fruto aqui, ó, eu conheci um amigo aí, assim, o que mais legal é, ela fala assim. Isso não está na Bíblia, não, estou inventando, tá? Dá uma fruta aí também pra você ver, tanto é legal, sabe? Não, senhor. Você come. Puxa do scripture. Come fruta aí. Aí, o que acontece depois? O menino, você sabe o que acontece depois? Eles descobrem que eles estão pelados e sai correndo agora. Sai correndo. Uma salva de palmas para eles, gente. Fez direitinho, fez. Aqui, deixa eu te falar, tá gravando, viu? A Globo tá aqui. Eu tô quase gostando, não, foi nossa. Então, ó, agora todo mundo entendeu o que aconteceu lá, entendeu? Agora, pelo amor de Deus, todo mundo entendeu. Agora nós vamos avançar, como a gente fez ontem, para o Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 1. Vamos lá. Você tem a mesma coisa? Vai lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. A gente acabou de ver lá a passagem do Gênesis, onde Eva comeu o fruto proibido e ofereceu. Lucas 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Enquanto vocês vão procurando aí, vamos lá. O pessoal na web rádio aí, ouvindo, ainda já não pode demorar muito não. Queria inclusive mandar um beijo para a Ângela que está nos ouvindo lá na web rádio mesmo, tá? Ó, mandou. Essa web rádio. Eu já te falei, Marcos, tanto essa web rádio é uma bênção, eu te falei. Esses dias lá eu ficou triste porque eu falei que não ouvia a web rádio. Não façam isso, escutem a web rádio. Viu, gente? Vocês já baixaram o aplicativo da web rádio? Todo mundo?
Cria vergonha na cara então. Ontem eu falei que abaixa o aplicativo da Bíblia, agora dá web rádio. Tá? Depois o Mateus explica como é que faz. Fake merchandise aí todo, vamos lá. Versículo 26, Lucas 1. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Palavra da salvação. Muito bom. Vamos lá então. Eu queria agora pedir a ajuda de vocês, para que vocês fizessem uma comparação entre aquela passagem de Gênesis com Adão e Eva lá, e a serpente, e esta passagem de Lucas, Maria e o anjo. Eu queria que vocês pegassem para mim 5 semelhanças dessas passagens. Vamos lá. Eu vou falar primeiro, vou ficar, porque essa primeira é super óbvio, né? Primeiro, a personagem aqui é uma mulher. De um lado, Eva, do outro, Maria, certo? Segunda coisa que Maria tem a ver com Eva, ambas mulheres. Segunda coisa, tanto que lá Eva é chamada mulher, e Maria o tempo todo é chamada por Jesus de mulher também. Vocês já repararam isso? Mulher, esse aí é o teu filho, ou seja, ali a primeira mulher, e aqui Maria, né? Também essa nova mulher. Beleza, então mulher. Segunda coisa que Maria tem a ver com Eva. Muito bem. As duas eram virgens. Tanto Maria era uma virgem, quanto Eva também era uma virgem. Terceira coisa, além de virgem, as duas eram imaculadas. Como Maria eu sei que é imaculada, mas Eva, antes do pecado ela era imaculada, ela não tinha pecado, não é verdade? Então as duas também imaculadas. Quarta coisa que as duas têm semelhança aí, as duas foram visitadas por um anjo. Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, e Eva foi visitada por Lúcifer, um anjo também. Não é verdade? Quinta coisa que as duas têm em comum: as duas estavam prometidas para um homem. Eva estava prometida, ou a segunda palavra, desposada, a Adão, foi falar com o seu marido. E Eva desposada, ou melhor, e Maria desposada com José. Então olha só, 5 semelhanças. As duas, mulher, virgem, imaculada, visitadas por um anjo e prometidas a um homem. Aí você fala assim: uai, Valdo, é mesmo, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Mas por quê? Por que isso? Não é porque tudo bem, beleza, mas por que isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque do mesmo modo, o método, veja bem, o método que Deus utilizou para salvar a humanidade foi o mesmo que foi utilizado para que ela fosse perdida. Da mesma forma, o jeito que Deus usou para salvar a humanidade do pecado foi a mesma forma como a humanidade caiu no pecado. Foi o mesmo instrumento, você está entendendo? O instrumento do pecado, o método, o meio, foi o mesmo instrumento para a salvação. Uma mulher virgem, imaculada, prometida ao homem, visitada por um anjo. Qual é a grande diferença entre entre Eva e Maria? Qual é a grande diferença? Eva disse não ao plano de Deus. Não foi? Havia um plano, Deus inclusive tinha partilhado com eles o plano dele. Olha, gente, vocês podem aproveitar tudo aqui, mas desse aqui não. Eva disse não ao projeto de Deus. E Maria disse sim ao projeto de Deus.
O anjo foi lá e partilhou o projeto. Ó, Deus tem um projeto. E o projeto é o seguinte: você seja mãe do filho dele, para salvar e etc, etc. E Maria foi e disse sim. Na verdade, Maria não disse sim. Você sabe disso? Maria disse faça-se. É diferente, não é? Uma pessoa diz sim, sim, tudo bem, concordo. Mas diz faça-se, é diferente. E ela disse faça-se em mim, segundo a tua vontade. O sim de Maria foi ainda mais intenso, porque foi uma entrega total. Então, embora tenha semelhanças, porque o projeto foi o mesmo, o método foi o mesmo, havia uma grande diferença que foi na resposta dada pelo instrumento de Deus. Uma resposta foi o não, que perverteu toda a humanidade. E a resposta de Maria foi o sim, que a salvou e a lavou de todo o pecado. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam aqui o quão fundamental é a presença de Maria na história da salvação. O problema, sabe o que é? Os irmãozinhos evangélicos, ou às vezes outras pessoas, às vezes até nós mesmos, eu mesmo, vou dizer para vocês, por mais que eu contei essa linda história quando eu era recém-nascido, eu mesmo já questionei várias vezes sobre a intercessão de Nossa Senhora, mas várias vezes mesmo. Só que aí a gente lê a Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a ver que Maria aparece pouco. Vocês já perceberam isso? Maria aparece pouco, aparece aqui no Evangelho de Lucas, aí depois que Jesus passa, aparece lá nas bodas de Caná, aparece lá em mais 2, 3 momentos do Evangelho, e depois só na cruz, e depois só em Pentecostes. Lógico, nos momentos mais importantes ela está lá. Mas por que Maria aparece tão pouco e ela é tão fundamental na história da salvação? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está vendo esse retiro que está acontecendo? Mas vocês estão participando do retiro, vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo o ministério de música, não é verdade? Vocês estão vendo os pregadores, vocês estão vendo essas pessoas, o padre. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: para que esse retiro aconteça, tem muita gente trabalhando que você não vê. Tem gente na intercessão agora rezando por você nesse momento. Tem gente na cozinha preparando o almoço. Tem gente na limpeza, porque enquanto você está aqui, estão limpando o banheiro, você suja, desculpa, né? É normal sujar do jeito, não precisa ficar com medo, não, tá? Mas é assim, lógico, né? Pega leve na sujeira também, né? Senão não misericórdia, né? Então os banheiros aí, quando é retiro, nossa senhora, não tem saber de nada desse não, mas tem uns retiros aí de Jesus amado, né? Mas para que, o que eu estou querendo dizer? Para que esse retiro aconteça, tem muita gente trabalhando que você não vê, e sem eles era impossível que esse retiro acontecesse. Jesus, é lógico, ele é o protagonista da história da salvação, ele aparece o tempo todo, mas existe aquela que está nos bastidores, trabalhando, intercedendo, preparando para que o retiro aconteça, para que a história da sua salvação aconteça nesse final de semana. Você está entendendo como Maria ela é protagonista e não coadjuvante no projeto de salvação? E é por isso que ela não poderia passar despercebido nesse retiro. É por isso que Maria precisa ocupar também um lugar na sua história de salvação, porque muitas vezes nós a ignoramos. Nós falamos assim: ah não, Maria, para quê? Para que Maria? Eu vou direto em Jesus, não é? Tudo bem, Jesus disse: é impossível chegar ao Pai senão por mim. Então eu vou direto em Jesus, para que passar por Maria? Eu ouvi uma coisa certa vez que para mim foi extraordinário. Eu falei assim: nossa, que exemplo massa. Jesus, ele é o sol. Você quer a prova de que Jesus é o sol? Quer a prova? Aqui, ó. Eu gosto de provar. Aqui, ó. Aqui, né? Ó, pega lá Lucas. Até a mesma página, Lucas 1 mesmo. Eu gosto demais disso aqui. Nossa senhora, eu gosto demais. Ó, você pega lá em Lucas 1:78. É o cântico de Zacarias. Olha o que Zacarias vai dizer: graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Você já viu o presépio? Quem aqui já viu o presépio? Levanta a mão. Levanta. Todo mundo, é possível, né? Todo mundo já viu o presépio. Você já reparou que no presépio tem um personagem lá no presépio que não aparece na Bíblia? Não está na Bíblia. Sabe qual personagem que é? É o galo.
Mas vocês repararam? Não gostou não, né? Não gostou não? Gostou? Ó, você já imaginou, todo mundo aqui já viu que tem um galo lá no presépio, já? Mas não tá na Bíblia o galo, gente. Por que botaram lá? Será que o povo... Será que São Francisco de Assis que fez o primeiro presépio era atleticano? Não! Por que tem um galo no presépio? Porque o galo... Ah, eu tenho uma espertinha que fala assim, eu sei. É porque Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Tá vendo, né? Por que o galo... Por que tem o galo? Porque olha que doideira, porque o galo anuncia a chegada do sol. Jesus, quando ele nasce, é o sol que está nascendo. Jesus é o sol, ele é o sol. Tudo, né? Tudo aqui gira ao redor do sol. Ele é o centro. Mas veja bem, se você hoje, por exemplo, um dia tem um calor, né, desse escaldante, se você parar ali, chega mais ou menos no meio-dia, e ficar olhando para o sol, aí você olha para o sol, olha para o sol, olha para o sol. Você não consegue olhar para o sol muito tempo, não é verdade? Não é verdade? Você não consegue. Às vezes a gente fica assim. Por quê, gente? Porque Deus, Jesus é Deus. Deus, ele é inalcançável. Não é inalcançável, como eu disse, não é nós que chegamos até Deus, é Deus que vem até nós. Porque Deus é absoluto, Deus é extremo. Tem gente que acha que Deus, Deus é... Não, Deus, cara, Deus, entendeu? Então, entendeu? Mas é isso mesmo, é Deus. Deus é o sol, você vai ficar olhando direto e tal. Por isso que você tem o sol e tem aquele formato, não é por à toa, é porque ele é o sol. Só que, olha que interessante, você não consegue ficar muito tempo olhando o sol. Mas se você chegar de noite e ficar olhando para a lua, você consegue ficar a madrugada inteira, a noite inteira olhando para a lua, não consegue? Mas da onde que vem a luz da lua? Do sol. E aonde que fala que Maria é a lua? Em Apocalipse. Uma mulher revestida de sol e a lua debaixo dos olhos. Gente, isso é massa demais, não é não? Som. Aí, obrigado, Max. Vocês entenderam? Olha que chique isso, cara. Então, uma mulher revestida do sol, não é o sol, mas está revestida do sol, e a lua debaixo dos seus pés. Então, meus irmãos, se nós queremos chegar e ter também a luz do sol sobre nós precisamos também olhar para a lua. O que aconteceu? Você está zoando? Agora foi. Ô Max, ajuda nós, hein? Então, beleza então. Então, essa é a resposta para a pergunta: por que nós devemos pedir a intercessão de Nossa Senhora? Por quê? Porque ela é revestida do sol, revestida da graça de Deus. E outra coisa importante também, meus irmãos, é lógico que é igual aquela música do Padre Zezinho, né? Nós temos que falar como Jesus falou, andar como Jesus andou e etc, não é? Fazer tudo que Jesus falou. Só que, gente, tudo bem, a gente tem que fazer o que Jesus falou para a gente fazer, isso, claro. Só que ser como Jesus é naturalmente impossível, porque embora ele seja 100% homem, ele também é Deus. Mas Maria, meus irmãos, Maria, ela é totalmente humana. E sabe por que o demônio tem tanto ódio de Nossa Senhora? Sabe por quê? Não é só porque, embora ele conseguiu dobrar Eva, Deus usou de Maria, não, para poder salvar a humanidade. Sabe por que o demônio tem tanto ódio de Maria? E tem, viu? E tem. Quando nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, a tendência em nós é que o mal se dissipe mesmo. Porque o demônio vê em Maria a única pessoa em que ele não foi capaz de tocar. Sabe que todos nós, pelo pecado original, temos um toque do demônio, querendo ou não. Aquilo que aconteceu lá com a serpente, hoje nós trazemos consequências pelo pecado original. Essa é a história da nossa salvação. Mas é lógico, em Jesus Cristo nós somos salvos, libertos, etc. Mas nós precisamos aceitar Jesus para isso. Agora, Maria foi a única que o demônio não tocou porque ela não tinha pecado. A única criatura, da mais humilde criatura de Deus, que ele não tocou, e por isso ele tem ódio mortal dela.
E por isso, meus irmãos, que Ele vai fazer de tudo para que nós não encontremos nela sentido para buscarmos Jesus. Hoje eu sou escravo de Jesus por meio de Maria através de um método que eu queria partilhar com vocês. No primeiro retiro que eu fiz na minha vida falaram disso. Eu não imaginava que depois de um tempo eu aceitaria isso na minha vida. É um método chamado Método da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrita por um santo chamado São Luís Maria de Montfort. Outros santos se tornaram também devotos de Maria através desse método, como João Paulo II, como Padre Pio e tantos outros santos a gente também não conhece. Mas muitas pessoas, inclusive os membros da comunidade, nós temos São Luís como nosso baluarte, e esse método nos ensina o seguinte: nós devemos ser escravos de Jesus voluntariamente, entregues a Jesus por meio de Maria. Porque, meus irmãos, quando Maria, através dela nós chegamos para Jesus, nós temos mais fácil acesso às coisas de Deus. Eu gosto muito de dizer o seguinte: Maria, ela é a porta. Jesus diz: eu sou o caminho, né? Jesus é a escada, mas Maria é a porta. Maria é a porta para que a gente entre. Então, se nós passamos por Maria, nós não temos como nos perder no caminho. Ela é aquela que nos mostra o caminho certo. E muita gente tem aí, mesmo seguindo Jesus, se perdido por muitos caminhos. Mas se você coloca em Maria o lugar, a seta que aponta para Jesus, é impossível você se perder. Para finalizar, para a gente poder rezar um pouco, pedindo intercessão de Nossa Senhora, eu queria dizer o seguinte: do mesmo modo, provavelmente você já ouviu falar disso, que Lúcifer é o anjo da luz, não é isso? O anjo mais belo, que Deus criou. Só que o demônio, o Lúcifer se perdeu por orgulho, porque ele queria ser como Deus. Mas aí, inclusive São Miguel Arcanjo chega para São Lúcifer e dizer: tem como Deus. Não é assim? O que significa São Miguel? Tem como Deus. Justamente para dizer a Lúcifer: você não pode ser como Deus. Mas Lúcifer se achava tão bom, tão soberbo, tão prepotente, que ele queria ser como Deus. E isso o levou à queda dos infernos. Se pela soberba de Lúcifer ele foi humilhado, ele foi levado aos infernos, é pela humildade de Maria que ela foi elevada aos céus. Meus irmãos, às vezes nós nos achamos muito bons, não é verdade? Nós achamos que a gente não precisa das coisas. Eu não preciso de Deus, eu não preciso rezar, eu não preciso. Mas se você se coloca dessa forma, você não consegue alcançar a graça de Deus. Mas é pela humildade que Maria nos ensina, aquela que se coloca nos bastidores. Queria dar um testemunho aqui. Não é puxando o saco nem nada disso não, sabe? Mas eu não vou nem falar o nome para não ficar assim. Mas esse final de semana, uma pessoa virou para mim no retiro, e essa pessoa tem o costume de estar aqui à frente, mas agora ela não está à frente, ela está ajudando nos bastidores também. E aí essa pessoa diz para mim assim: eu estou nos bastidores agora, não estou aqui na frente mais, aparecendo e tudo mais, chamando a atenção. Eu estou nos bastidores servindo. E aí eu falei para essa pessoa: olha, você está fazendo como Maria então, se colocando a serviço sem precisar ser visto. E, meus irmãos, nós não precisamos ser notados, porque a luz que brilha na lua vem de Deus. O mérito que existe sobre Maria não é dela, e ela sabe disso. O mérito que existe sobre ela é de Jesus. E assim deve ser a nossa vida também. O que você tem de bom vem de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: o que você tem de bom vem de Deus. Não se acha a última bolacha do pacote. O que você tem de bom vem de Deus, brother.